No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Esta é a fase final e completará a noiva de Cristo para arrebatar. A sua cabeça e vamos orar. Todos em reverência nesse momento. Nosso Pai Celestial, no precioso nome de Jesus Cristo, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti, Senhor, porque tem guardado nossas vidas e permitido estarmos mais uma vez reunidos em companheirismo cristão, Senhor. Não confinados em algum isolamento, Senhor. Não, mas como membros do corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, selados dentro deste reino pelo Espírito Santo. Abençoa cada vida que entrou por estas portas, Senhor. Nós também declaramos a nossa dependência de Ti. Quanto necessitamos de Ti, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda o Teu povo em toda parte, em todo lugar onde, Senhor, está o Teu povo reunidos em Teu nome, Jesus, adorando, louvando, dando inícios aos cultos. Abençoa o tabernáculo onde o Teu nome está sendo invocado, aonde o Teu povo está reunido em algum lugar, Senhor. E ajuda-nos nesta noite, toma a direção de tudo que há de ser feito, meu Pai, e receba toda a glória e louvor no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Moisés, palavra para nós aqui, né? Sabe que a igreja gosta de ouvir os nossos auxiliares, o Armando também, o irmão Moisés, o irmão André, são homens de Deus que nos ajudam aqui, né? Orem por esses irmãos. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus Cristo. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 3. Uma passagem bem conhecida da igreja, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém. Palavras eternas de Jesus, né? Vamos orar então, vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai Celestial, é no Teu precioso nome, Jesus, que mais uma vez estamos aqui. É pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que estamos aqui hoje. Podemos atravessar mais uma semana, Senhor, onde o sobrenatural tem nos acompanhado. Temos testificado isso, Senhor, e temos presenciado os seres angelicais aos nossos favores. Que o Senhor possa nos ajudar esta noite, que eu possa me expressar, Senhor Deus, de maneira certa e correta, que eu possa ser sincero, Senhor Deus, ao falar a Tua palavra, e que Tu possa tomar a Tua palavra, Senhor, e trabalhar nessas vidas, porque eles vieram aqui para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Eles vieram ouvir o Deus eterno. Então, Senhor, toma controle dessa reunião, nos usa como instrumentos, Pai, e que qualquer tipo de espírito contrário, nós ordenamos que sejam expulsos do nosso meio, para que a palavra tenha livre acesso e que ela possa trabalhar em nossa vida. Senhor Jesus, eu oro, e a Tua igreja ora, Senhor. Estamos aqui para derrubar barreiras. Estamos aqui, Senhor Deus, para ser melhor do que fomos ontem. Estamos aqui, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Rei. Tu és o amado da nossa alma. E estamos gratos por isso, Senhor. E viemos ouvir a Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, por tudo. Desde já agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não podem tomar os seus assentos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Nunca é fácil estar aqui atrás, como sabem, né? E se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado, né? E toda glória e honra é dada a Ele, apenas a Ele. Se conseguimos caminhar, se conseguimos ir à igreja, se conseguimos adorar o Senhor Jesus, é porque Ele tem nos sustentado. Ele tem te sustentado até o dia de hoje, e Ele vai te sustentar até aquele dia, meu amigo. Amém. Possamos confiar neste Deus que nunca falhou. A Sua palavra, ela é tão verdade que ela testifica dentro de você. Ela testifica dentro de mim. E isso faz com que nós não venhamos ficar parados, né? Mas entramos em ação, porque o sobrenatural nos move. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e não encontra força, nos vemos fracos, mas é na fraqueza que somos fortes, a Bíblia nos ensina, né? Então eu agradeço essa oportunidade que Deus tem me dado e que Ele possa me ajudar esta noite, né? Eu desejo tomar
esse texto que nós acabamos de ler e falarmos sobre a primeira doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina do novo nascimento, né? Necessário vos é nascer de novo. O irmão Brana fala que você não é obrigado a nascer de novo, mas você deve nascer de novo. Se você fosse obrigado, isso não resultaria da maneira certa e correta. Mas você deve. E a palavra deve significa que é absolutamente necessário que você o faça. Palavras do nosso amado profeta, né? Falar de Nicodemos. Nicodemos, ele era um instrutor bíblico da sua época. Ele era um homem religioso, um homem da religião. Ele era um sacerdote. Ele conhecia a Bíblia em sua mente de cor. Ele conhecia todo o decálogo bíblico, que são o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Ele era um homem que aparentava santidade. Um homem que conhecia os 10 mandamentos. E qualquer pessoa que olhasse para ele poderia dizer: sim, é possível ser santo na terra. Porque ninguém poderia apontar o dedo para Nicodemos e ver pecado. Você via e ele aparentava santidade. Ao sair de casa, provavelmente, dificilmente ele sairia sem carregar um pergaminho em suas mãos. Ele estava toda a vida no templo. Ele usava uma roupa de linho fino, a roupa que os sacerdotes usavam. E geralmente os sacerdotes usavam um chapeuzinho chamado mitra. E a mitra está escrito: santidade ao Senhor. Você vai ver que este era um homem da religião. Um homem que aprendeu a amar a sua religião. Mas possivelmente quando ele iria para casa, quando ele estava sozinho no seu aposento, havia dentro do seu interior algo que ele não entendia. Um vazio a qual ele não conseguia compreender, mesmo conhecendo todas as palavras como ele conhecia. Ele todavia ia para a sua casa com aquele fundo dentro dele, até que ele ouviu falar de Jesus Cristo. E este homem sem estudo, este homem andando pelas ruas de Jerusalém, estava fazendo milagres e grandes proezas. Um homem simples, um homem humilde, que não era da parte dos fariseus e nem dos saduceus, mas um homem que estava ressuscitando o morto, um homem que estava curando os enfermos, estava abrindo olhos de cegos, e ali ele havia feito grandes milagres. Então ele decidiu: como isso é possível? De que maneira isso é possível? Eu, conhecendo toda a Escritura, nós não fazemos isso em nossa religião? Quem é este homem então? Então ele decidiu procurar o Senhor Jesus Cristo à noite, a Bíblia fala. E nós entendemos, diz o profeta, que talvez porque ele era um homem cheio de compromissos, talvez Jesus era um homem atarefado durante o dia. Alguns historiadores dizem que ele procurou à noite por sua condição, porque ele estava em trevas. E isto pode ser aplicado desta maneira, porque ele estava confuso. Ele estava de maneira confusa, querendo uma resposta. Então ele procurou o amado Jesus Cristo. E quando procuramos Jesus Cristo, ele tem resposta para nós. Amém. Podemos até não compreender e entender a princípio, mas ele tem uma resposta. E você vai ver que Jesus, então, apresenta a Nicodemos a sua primeira doutrina. A doutrina do novo nascimento.
Você vai ver, meus irmãos, que se a mulher pecadora fosse levada diante do fariseu Nicodemos, ele talvez recitaria alguma das suas leis, leria na palavra e ele iria matar a mulher adúltera em nome de Deus. Mas graças a Deus eles levaram aquela mulher a Jesus Cristo. E assim ela pôde receber vida. Porque se ela fosse para o homem da religião, ela seria apedrejada. Mas Jesus Cristo tinha um ministério aqui na terra. Jesus Cristo queria apresentar algo maior para nós. Este foi o ministério de Jesus na terra. O encontro de Deus com eu, comigo e com você. Com seres humanos. E você vai ver que o amado Mestre nunca sequer escreveu um livro. Mas todos os livros da Bíblia foram escritos por experiências que ele mesmo viveu. Então por isso que esta Bíblia é real, porque isso era escrito o que havia acontecido. Eles viam e eles escreviam. Então isso é vivo hoje ainda no nosso meio, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus porque Jesus Cristo está vivo. Mas no íntimo do ser humano nós vamos ver que ele não pode ser medido pelo que é externo, mas ele é aquilo que nós representamos por dentro. Você é aquilo que você é por dentro, não aquilo que externamente mostramos. Deus começa a trabalhar de dentro para fora, não de fora para dentro. Esta é a maneira que o Senhor Jesus Cristo age. E antes de entrarmos no nosso assunto, nós vamos ver que existem maneiras de se trazer vida. O profeta disse que existem 2 poderes que foram autorizados a trazerem vidas. E este foi um deles, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Este era uma vontade permissiva de Deus, para que a vida de maneira permissiva viesse. Mas a verdadeira vida, a vida original, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção bem nisso que eu acabei de dizer. Essas 2 vidas, a vida que veio através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a verdadeira vida, que é a vida de Jesus Cristo, que é através da árvore da vida. E nós sabemos que árvore na Bíblia quer dizer pessoas, não é árvore. Nós não podemos imaginar como árvores. Salmos nos ensina desta maneira que essas árvores são pessoas. Então ali no Éden, a pessoa de Deus estava ali. Né? Nós vamos ver Satanás na forma de uma pessoa também. E você vai ver que a maneira de se trazer vida pela árvore do conhecimento. Conhecimento. Esta palavra traz morte quando se vem pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vive uma vida aqui na terra e diz o profeta que esta vida é a vida pervertida. Esta é a vida pervertida, a qual Satanás achou um meio de se trazer vida. Por isso você pode viver aqui nesta terra 60, 70, 80 ou até 100 anos, mas você irá para a sepultura. Não há como fugirmos disso. Não há como fugirmos desta morte que resultou por causa do pecado. Você vai ver que esta árvore trouxe apenas morte. Então este não é verdadeiramente a vida a qual Jesus está a falar aqui. Mas nós vamos entender que o irmão Brana, ele ensinou uma mensagem, o sinal. O que é o sinal? O irmão Brana diz que depois dos selos, os irmãos sabem que os 7 selos foi uma das mensagens mais maravilhosas que Deus deu ao William Branham. Esta mensagem dos 7 selos contém toda a revelação de Jesus Cristo nela. E você vai ver que depois desta mensagem, o irmão Branham pregou a mensagem O Sinal. E ele diz que esta foi a mensagem mais sobressalente
sinal. Agora, o que é o sinal? O sinal não é outra coisa a não ser um novo nascimento. E você sabe que para nós nascermos de novo, é necessário passarmos por 3 etapas. É bem conhecido da igreja isso, né? Justificação, santificação, e quando o novo nascimento atinge o seu 3º estágio, o seu 3º nível, o profeta diz que é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver que o nascer de novo é tão importante, meu irmão, que Jesus disse que se não nascer de novo, não podemos nem ver o reino dos céus. Então eu chamo a atenção da igreja que é necessário nós nascermos de novo. Isto é para cada indivíduo. Isto é uma experiência pessoal. Isto não é algo que você ouve de um pastor ou está ouvindo de um profeta, mas é algo que você está procurando e Deus revela no teu interior. Um novo nascimento, então, se faz necessário na igreja. Se faz necessário por quê? Porque sem o qual você não pode ver, nem sequer entrar no reino de Deus. Isso é algo sério, diz o profeta. Algo que devemos olhar com mais atenção. E você vai ver que quando lemos as mensagens, nós observamos que o irmão Brana disse que o novo nascimento não é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Mas quando você chega na era, no livro das eras, na página 122, o profeta fala o seguinte, que é uma única e a mesma coisa. Agora eu pergunto, o batismo, o novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo ou não é? O profeta diz em algumas mensagens, né? Cito elas para você, mensagem em contagem regressiva, que não é. Mas nas 7 eras ele diz que é. O que é o certo? É ou não é? As duas maneiras estão certas, meus irmãos. O profeta estava combatendo nos dias dele uma doutrina que as pessoas diziam que quando elas criam em Jesus Cristo, ou quando elas eram batizadas, então elas recebiam o batismo com o Espírito Santo. E isso não é desta maneira, isso é um processo, diz o profeta. Ele diz que a pergunta apostólica sempre foi esta: recebeste vós o Espírito Santo depois que creste? Atos 19, se vocês lerem as mensagens da era, o profeta fala isso. Então, crer na palavra não é receber o Espírito Santo, mas é um processo. Você é justificado quando crê. Abraão foi justificado porque creu. E creu Abraão, e isto foi-lhe imputado como justiça. Então nós vamos observar aqui que a justificação é o início, é o processo do novo nascimento. E devemos trazer, diz o profeta, o sinal por dentro, meu irmão. Ele diz na mensagem, o sinal que, olha só o que o irmão Brana fala nesta mensagem, que ele mesmo diz, que esta é a mensagem mais sobressaliente que ele pregou de todo o seu ministério. Ele já havia pregado os céus, ele já havia pregado as grandes revelações. Então, isso é importante para você, meu irmão. Ele diz, que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Você traz por dentro de você o sinal. Você precisa conhecer isso, meu irmão,
de maneira experiencial. Não é algo que você apenas está ouvindo, mas busque isso de todo o teu coração. Empregue força. Se você não possui, Ele está aqui para te dar esta noite. Amém. Eu quero este sinal na minha vida. Você deseja este sinal? Ele quer te dar, meu irmão. Mas é necessário você ansiar. É necessário você desejá-lo, para que Ele possa estar dentro de você. Ele quer fazer parte tanto de você, que Ele quer se tornar a palavra encarnada de novo. Ele quer andar nas ruas desta cidade, dentro de você. E você saberá que Jesus Cristo está contigo. Você não apenas mais falará dele por letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus Cristo, quando estava morto na sepultura, eu já falei isso, mas é propício falar de novo. Ali estava aquele corpo rígido, gelado. Era a palavra encarnada, mas não tinha vida. Você pode possuir a palavra, mas você precisa do Espírito que vivifica. Por isso Paulo disse: o mesmo Espírito que vivificou Jesus de Nazaré, ressuscitou, vos vivificará naquele dia. Graças a Deus por isso. Que Deus possa nos dar o Espírito Santo esta noite. Precisamos do Espírito Santo, igreja. Você precisa andar no Espírito, igreja. É a totalidade da vida cristã. Agora nós vamos ver que no Antigo Testamento eles aplicavam o sinal, que era a química. O sangue era exposto na verga da porta. Ali era a química. Mas a vida daquele animal não podia retornar ao pecador, porque era a vida de um animal. Mas você vai ver que no Novo Testamento foi diferente. Se você observar, o novo nascimento é uma doutrina específica para pessoas específicas, para um povo preparado. Porque se você observar no Antigo Testamento, ninguém nasceu de novo. Porque Jesus Cristo não havia sido morto, Jesus Cristo não havia sido crucificado. Mas depois que Ele subiu no Calvário e a sua célula de sangue foi rompida, a vida que estava naquele sangue retornou. E no dia do Pentecoste, aquelas vidas foram cheias do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Joel havia falado, que nos últimos dias eles receberiam o Espírito Santo. E a promessa não era só para eles, era para todos os que creram, aqueles que iriam crer. E nós cremos nesta palavra, e esta promessa é para você esta noite, meu irmão. O Espírito Santo quer vivificar a tua vida. Oh, meu irmão, as minhas palavras podem falhar, mas a dele nunca vai falhar. Eu creio nesta palavra, meu irmão. E eu peço para que Deus me ajude a compreendê-la melhor, porque eu não dou conta sozinho. Mas eu te digo, o fato de tu desejar, o fato de tu querer, diz o profeta, é porque existe um Deus que tem para te dar. Oh, meu irmão, se sairmos daqui vazios, é porque queremos. Se você não quer ter experiência com Deus, é porque você não quer mesmo. Mas você pode ter experiência em qualquer lugar. Você buscando a Deus, você pode ter experiência na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Ele te dá a experiência, Ele te dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo Ele não dificulta. É você, é eu que dificulta, mas Ele não, Ele facilita. Ele facilita para que recebamos. Você quer recebê-lo, meu irmão? Que possamos amar isto. Sabe, amá-lo no poder da sua vida. Onde está aquela igreja que ama a volta de Jesus Cristo? Onde estão as pessoas
que estão clamando: venha Jesus Cristo? Ou nós estamos com medo da vinda de Jesus? As pessoas dizem, né? Eu já ouvi várias vezes: eu não estou preparado para ir. Mas está preparado para ir para a tribulação, então? É mais fácil estar preparado para a tribulação ou deixar com que Jesus Cristo nos capacite e nos prepare? Oh, meu irmão, Deus te chama, mas Ele te dá condição. Ele nos dá condição para termos o Espírito Santo. Amém. Que Deus maravilhoso é este. Agora eu pergunto, meus irmãos, o que é nascer de novo, meu irmão? O que é nascer da água? Versículos paralelos, né? O 3 diz: na verdade, Jesus dizendo, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 5, Jesus fala de novo e Nicodemos não estava entendendo nada. Mas novamente, Jesus fala: na verdade te digo. Só que agora tem um ingrediente a mais aqui. Que aquele que não nascer da água e do Espírito. Agora, o que é nascer da água? O que é nascer de novo? E o que é nascer da água? Não pode entrar agora no reino de Deus. Então isso é algo importante, muito importante. Eu chamo a atenção novamente da igreja, que sem o qual não podemos o selo com o Espírito Santo. Que ele continua dizendo: muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. Jesus diz aqui: na verdade te digo. Quando Jesus diz na verdade, é porque é algo importante. Eu já falei sobre isso. É algo que se deve olhar com mais atenção, porque é muito importante. Toda a Bíblia é importante, mas aqui deve-se olhar com mais atenção. Então Jesus diz, que aquele que não nascer da água. E muitas igrejas, denominações pregam que o nascer da água é quando você se batiza. E isso não é nascer da água. O que significa água na Bíblia, meus irmãos? Tem muitos significados, né? Significa povos, línguas, nações, mas também significa a palavra. Paulo diz em Efésios capítulo 5 e o versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo está dizendo aqui que a água significa palavra. E o profeta nos ensina claramente nas mensagens que nascer da água é nascer da palavra. Você creu na palavra, você reconheceu a mensagem do último dia, você veio para a mensagem, você creu no William Branham como seu profeta, então você nasceu da palavra. Muitos têm nascido da palavra. Agora, então nascer da água é nascer da palavra, né? Tiago capítulo 1 e versículo 18, nós temos alguns textos que dizem isso. Segundo a sua vontade. Coisa maravilhosa, né? Ele nos gerou pela palavra. Você é gerado pela palavra. Os dois poderes que eu falei, para que vocês pudessem lembrar naquela hora. Duas maneiras de se trazer vida. Uma delas através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma maneira permissiva. Mas Jesus Cristo ele sabia que a maneira original de se trazer vida era pela sua palavra. Então ele deu um jeito de vir encarnado e novamente te dar um novo nascimento para que você pudesse receber aquela vida que já era tua lá no princípio. Você vai ver que Jesus Cristo não estava desorientado. Ele sabia o que estava fazendo. Ainda assim, todos os que são seus não irão se perder,
ainda ele conseguiu mostrar os seus atributos. Os atributos de curador, os atributos de libertador, os atributos que transformam a tua vida, tantos outros atributos do amado Mestre, e estão disponíveis para você, que ainda tem a vida de Deus na tua vida. Como diz o pastor, toda vez ele fala isso, né? É uma salvação inclusiva. Ele não te salvou apenas a tua alma pela palavra, ele não morreu apenas para isso. Ele pode fazer a tua vida ser um céu aqui na terra. Você pode caminhar com a palavra dentro de você. E é impossível você colocar os seus pés em uma casa e as pessoas não sentirem a presença dele. É impossível você estar lavando a louça e você não sentir a presença dele. É impossível você estar dirigindo e a presença dele não te atingir. E como aconteceu comigo esta noite, é impossível ele mesmo te acordar para te chamar para orar, para buscá-lo mais intimamente. Esse é o Deus que ele quer ter intimidade contigo. Ele te diz assim: meu filho, acorda, porque eu quero falar contigo. E você sente a presença dele, e você começa a glorificar. Por quê? Porque a presença dele, e aonde a presença dele está, qualquer coisa pode acontecer. Amém. Isto é para mim, é para vós e para todos quanto quiserem o receber. Oh Espírito Santo. E você vai ver que é pela vontade, Tiago está falando, pela vontade dele. Ele nos gerou pela palavra. Quem aqui desejou nascer no natural? Você desejou nascer no natural? Não! Você foi desejo, iniciativa do teu pai e da tua mãe. Eles desejaram ter um filho e então eles tiveram. Agora você vê, esta foi um desejo carnal que resultará na morte. Agora, pela vontade de Deus, ele nos gerou novamente para um novo nascimento. E você observa que agora você tem a verdadeira vida de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Jesus disse, por isso ele disse com aquela sabedoria, que ninguém podia vir a ele se não fosse por Deus. E se você está hoje aqui, se você tem nascido da palavra, é porque você veio. Ele te trouxe do mundo, ele te arrancou da denominação, ele te arrancou do charco de lama, do pecado, da cachaça, da onde você estava fundado, e te trouxe para a palavra. Aleluia, Jesus Cristo. Isso é nascer da palavra. Que Jesus maravilhoso. E o irmão Branaveni diz sobre esse assunto, que nunca é o homem que vai a Deus. É sempre Deus que vem ao homem. Jesus Cristo. Você lembra quando ele cruzou o teu caminho, meu irmão? Eu lembro quando ele cruzou naquele meu quarto, aos 12 anos de idade, quando ele desceu no meu quarto. Eu não sabia nada, mas ele me levantou dali como um cristão. Ele me ajudou a estar até onde eu estou. Ele me acobertou. Ele me livrou de acidentes. Ele me livrou da morte, do pecado. Por quê? Porque ele tinha um propósito na minha vida. Mas eu digo para você, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Que Deus possa nos dar condição. Você vai ver que Paulo também diz em Romanos capítulo 3 e o versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que o entenda. Assim estava Nicodemos na frente de Jesus, sem entender nada. E também não há ninguém que o busque. É pela misericórdia dele. Apenas a misericórdia dele. Aqui Paulo está falando do homem natural, do homem carnal, que não pode compreender as coisas espirituais.
espirituais. Mas você vai ver que lá em Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Quando você diz para as pessoas, minhas irmãs, que não pode cortar o seu cabelo, o mundo diz: isso é loucura. Porque eles não podem entender as coisas espirituais. Quando você diz que deve se vestir decentemente com uma saia, eles dizem que vocês estão loucas. Mas eles não podem entender espiritualmente, porque estão na carne. E eu te digo, a quem diga assim: mas irmão Moisés, já me disseram, lá no passado eles usavam as vestes todas iguais. Por que Deus só quer o coração? Meu irmão, se fosse tudo igual, Deus não mandaria Moisés escrever aquele mandamento: homem não usa roupa de mulher e mulher não usa roupa de homem. Se fosse tudo igual, não teria este mandamento. Mas Jesus Cristo, Ele se preocupou também com a parte externa, mas é de dentro para fora, senão isso irá parecer loucura. E Paulo continua e diz: eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A única maneira de entender é tendo uma experiência com o amado Mestre Jesus Cristo. Por isso eles não vão suportar a sã doutrina. Eles não podem ter um comichão nos seus ouvidos, porque a sã doutrina te coloca na palavra, meu irmão. Amém? Amém. Você vai ver também que Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 23, diz que sendo de novo gerados não de semente corruptível. Aqui é o desejo do teu pai e da tua mãe, a semente corruptível, que te levará para a sepultura. Olha só, sendo de novo gerados, estamos sendo novamente gerados, não pelo nascimento do meu pai e da minha mãe, mas ele diz: mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Mesmo que você morra agora, você irá ressuscitar. Há um poder sobrenatural que vai te arrancar da tumba. Mesmo que você vire pó, Ele te conheceu na eternidade. Ele irá trazer novamente a vida, a zoe de Deus na tua vida. Que Jesus maravilhoso. Por isso diz em Deuteronômio 33:3 que os santos estão em tuas mãos. E quem pode arrancá-los da mão de Deus? Os céus estão seguros. Você pode estar seguro debaixo das asas do Salvador. Você não precisa temer, meu irmão. Você não precisa se acovardar. Você não precisa ficar assim, jururu, aos cantos. Ele te deu vida. Mas você precisa conhecê-lo. Você precisa, ainda nós dizemos isso, ainda é muito pouco e pobre. Ainda não conhecemos como deveríamos, meus irmãos. Falar de conhecê-lo parece algo simples, mas é tão real, é tão vivo, que aí você será sensível. Você não será mais enganado por doutrinas falsas. Eu não entendo, mas algo diz que isso é a verdade. A doutrina do mal não te arranca mais. E Satanás começa a ficar nervoso. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode te enganar. Você não pode ser enganado, sabe por quê? Porque a palavra dele testifica dentro de você. Glória! Aleluia, Jesus. É Jesus novamente andando em nós. Precisamos entender isso. Se você não entender a doutrina do novo nascimento, diz o profeta que você vai se enredar com a própria mensagem. Olha só a necessidade de se ter o Espírito Santo, meus irmãos. É uma pregação para todos nós, irmãos.
para que a igreja, juntos, venhamos buscar o maior presente que Ele nos deu, que é o seu Espírito Santo. Isso é para que nós venhamos nos unir e buscar juntamente um poder sobrenatural nesta igreja da cidade mineira, aonde nós vamos ver, e coisas já estão acontecendo, coisas maravilhosas aconteceram, porque é o mesmo Deus que estava no passado agindo hoje, meu irmão. Precisamos ter isso em mente. Ou estamos vindo à igreja de qualquer maneira, ou você está para ouvir apenas mais uma mensagem, ou você apenas vem aqui ver como o irmão aquele está se vestindo, ou a irmã aquela. Que venhamos ter consciência de que viemos aqui receber o Espírito Santo. Amém. E eu digo para vocês que, olha só, vamos ver se eu acho aqui. Atos 10, quando Pedro estava pregando um sermão, todos nós estamos numa posição de ouvir a palavra. E você sabe que ouvir a palavra, você edifica a sua fé, você sabe disso. Mas olha que coisa preciosa é essa que Pedro está fazendo. Eu admiro Pedro porque as pregações dele eram 15 minutos e o fogo descia, né? Eram pregações curtas e o fogo descia. Era o Espírito Santo vivificando. Você vê que no dia do Pentecoste foi assim. O que é isso? 3.000 almas foram batizadas. Meu irmão, é o Pentecoste hoje na igreja. E diz Pedro assim, ó, a Bíblia fala, e abrindo Pedro a boca, era suficiente. Sabe? Era suficiente. E abrindo Pedro a boca, ele estava pregando a palavra. Eu quero dizer para vocês que os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, eles pregavam a Jesus Cristo em mente a pessoa de Jesus. Você vê hoje as igrejas pregando a palavra em mente o Jesus Cristo doutrinário. Eles arrancaram a pessoa de Jesus e estão apresentando a palavra. E arrancaram a pessoa de Jesus. Os apóstolos apresentavam o Jesus Cristo pessoal. Por isso a vida estava ali. Por quê? Porque você pode pregar qualquer ensinamento de Buda, de Maomé, seja de quem for. Se você arrancar os seus ensinadores, vocês vão ver que tudo bem, você pode seguir a mensagem deles. Mas tenta arrancar Jesus Cristo do Cristo doutrinário para te ver. Você vai ver que o Cristo pessoal, você morre, você só tem a letra. E a letra mata, a Bíblia fala. E a letra mata sem o Cristo pessoal. O Cristo pessoal, meu irmão, ele quer habitar dentro da palavra. E a palavra dentro de você. Você compreende isso? Por isso, quando Pedro estava falando, olha só, que diz assim, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo era ungido de Deus, com virtude. A água não possui virtude, mas a palavra de Deus possui virtude. Por isso nascer da água é nascer da palavra. Quando você nasce da palavra, a palavra tem virtude. E Jesus Cristo ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos ou não somos testemunhas de todas as coisas que ele fez e está fazendo. Você é uma testemunha esta noite. Naquele dia você será uma testemunha de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Aqui é o discurso de Pedro. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Meu irmão, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. E ele continua e diz que todos o que nele crerão receberão o perdão dos pecados em seu nome. Você vê o poder que tem a palavra de Deus na igreja, meu irmão? Isto faz, diz Paulo, que quando a pressão sobreveio sobre ele na prisão, ele diz que isto fez com que ele conhecesse o Deus que ressuscita os mortos. Você pode
conhecer o Deus que ressuscita morto, meu irmão. Você pode conhecer o Deus que cura câncer, meu irmão. Mas você precisa crer na pessoa do amado Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, a letra, o decálogo, o pergaminho, as suas palavras, porque ela testifica de mim. Meu irmão, é conhecer a letra? Sim. Mas elas testificam de Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo, a palavra encarnada. Quando eles pregavam, eles tinham em mente então a pessoa de Jesus. E o irmão Branham sempre pegou o Cristo pessoal. Na mensagem Liderança do Espírito Santo, o irmão Branham fala que um certo teólogo chegou ao irmão Branham e disse: irmão Branham, tu usa as palavras erradas no púlpito. Porque o irmão Branham, ele falava púlpito e não púlpito. E ele disse assim: pode ser que eu não saiba falar muito bem a palavra e nem conheça muito bem as Escrituras, mas eu conheço Jesus Cristo. É conhecê-lo que é vida. Conhecê-lo no poder da sua graça. Conhecê-lo no poder da sua misericórdia. Isto que te dá vida. Não é um curso de teologia, né, irmão? E nós continuamos. Cada doutrina é uma experiência, então. Você precisa ler a Bíblia e ter a tua experiência. Não é olhar para a minha, olhar para a do pastor, é olhar para a sua. E se você não tem, então vá buscar. Vá buscar que Ele te dá. Aleluia, Jesus. João capítulo 1 e versículo 10. Para nós encerrarmos. Olha só. Jesus veio para o mundo. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por Ele. Mas o mundo não o conheceu. Você entende o conhecer aqui? Olha só. A palavra conhecer, ela vem desde o Gênesis. Satanás veio com a árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo com que nós venhamos a vir por desejo da nossa mãe e do nosso pai. Conheceu. Mas você vê que aqueles que são frutos de Satanás, aqueles que não foram chamados para receber essa vida, esta palavra, Jesus chega e diz que naquele dia Ele vai dizer assim, ó: eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque esses não foram gerados pela palavra, esses não nasceram de novo, estes não vieram da maneira correta que deveria vir. Então Jesus disse que o mundo não pode receber, que o mundo não o recebeu, porque não o conheceram. Mas Ele diz, mas Ele veio para o que era seu. E Jesus disse que Ele é o bom pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. É assim que a Bíblia nos ensina. E aqui continua dizendo: e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha só, agora você tem o poder de nascer. Você nasceu no pecado, mas agora você tem o poder de nascer de novo. Ele te dá o poder de ser chamado filho e filha de Deus. E Ele diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Como é que nós vemos aquela hora Tiago falando? Por sua vontade. Agora você veio pela vontade dele. Conheceu a vida, meus irmãos. Que para mim encerrar, então, eu gostaria de apenas ler o parágrafo 64 da mensagem: necessário vos é nascer de novo. Eu já me alonguei bastante, né?
Agora o caminho para este nascimento. O profeta fala na mensagem liderança, faltava 1 mês e 24 dias para ele partir para Jesus, para agora. Ele pregou essa mensagem dia 31 de outubro de 1965. Então ele já havia pregado todos os grandes milagres, as grandes doutrinas que Jesus Cristo através dele trouxe. Então ele disse: você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isto ainda não lhe dará vida eterna. Olha o processo do novo nascimento. Você crê, você recebe, você não pode parar aí. Você é santificado, está bom? Não, você não pode parar aí. Você tem que prosseguir. E diz o profeta assim, ó: mas isto ainda não lhes dará vida eterna. Você tem que aceitar a pessoa Jesus Cristo. Você entende isto? Todos vocês têm que aceitar a pessoa Cristo para ter a vida eterna. O irmão Branham sempre procurou pregar a pessoa de Jesus Cristo. Você recebe a palavra. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: nascer da água, nascer da palavra e do Espírito. Não para por aí. Tem que concluir. Tem que nascer de novo. E aqui diz: agora, o caminho para este nascimento. Há um caminho para ele. E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo. Exatamente a qualquer coisa que vive. Você primeiro, olha só, exatamente igual a qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. Você tem que morrer para o mundo, então levantar-se para a vida, Jesus. É o que o irmão Branham tem ensinado. É o que a nossa amada mensagem nos ensina. Irmãos, eu me passei, me perdoa, pastor, por ter passado um pouco da hora, mas que Deus vos abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. Eu tinha mais algumas coisas, mas eu creio que é suficiente, irmãos. Que Deus possa nos dar o Espírito Santo. Vamos buscar a igreja e Ele nos dará. Ele quer dar. Ele está ansioso procurando uma alma, uma vida que quer receber. E se os irmãos quiserem, juntamente comigo, eu estou disposto a receber o Espírito Santo, mais dele, mais de Jesus, muito mais, e Ele nos guiará em toda a verdade. Que Deus nos abençoe no precioso nome de Jesus Cristo. Colocamos de pé. Com a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus abençoe o nosso. Nosso precioso Deus. Queremos agora interceder pelos necessitados. Peço a favor do meu pai que está hospitalizado também, Senhor. Dê força e saúde a ele, Senhor. Sustenta-o com a tua forte e poderosa mão. Ajuda esses irmãos idosos, Senhor, octogenários. Meu pai, irmão Bento, também está abatido, Senhor. Meu sogro também ali em Porto Alegre estará passando por cirurgia também. Tem misericórdia, Senhor, de nossos idosos, principalmente do teu povo também. Um coroamento, Senhor, no fim da jornada, sendo coroado com as bênçãos do Senhor. Ajuda, Senhor, meu pai, o Bento e tantos outros, Senhor, que precisam da tua ajuda divina, da tua misericórdia. Como precisamos de ti, Senhor. Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu ainda se faz conhecido entre o teu povo, Senhor. E há um tempo e propósito debaixo desse sol. Há tempo para todas as coisas nesta dimensão. O que importa é que o Pai eterno está sob o domínio e o controle de
todas as circunstâncias. Então ajuda os teus filhos, meu Deus. Peço também, Senhor, a Heloísa pede por seu esposo, seu Lauro, liberta de toda perturbação maligna. O irmão Jarbas também, abençoe ele. Dê paz espiritual à vida do irmão Jarbas também, Senhor. Ajuda os teus filhos, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia dos necessitados, Pai. Já oramos, a irmã Rosemary, pede a favor do seu pai que está na UTI, o seu Walter, né? Tem misericórdia dele, Senhor. Tem misericórdia. Guarda pelo teu poder e misericórdia. O Senhor José Goulart, Senhor, e a igreja e a Jesus, por mais uma semana de vitória. E abençoa toda a família do irmão José, Senhor. E cada vida aqui presente que é uma necessidade. Pode interceder por alguém. Você pode interceder por alguém. Orar por alguém que o Espírito Santo coloca no teu coração. Aleluia. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, a igreja está orando por alguém, por família, seja pai, mãe ou filhos, alguém que está desviado, alguém que está doente, alguém que está aflito, distante. Entramos em concordância nessa hora, igreja unida nesse espírito, a igreja focando a pessoa de Cristo, sendo ela o corpo do Senhor Jesus. Não tem como Deus não responder as orações. Sim, ó Deus, abençoa, Senhor. Ouça a oração desse irmão, dessa irmã que está intercedendo por seus filhos, filhas, pai, mãe. Dê o teu socorro, o teu livramento, Senhor. E o mais importante, Senhor, que nenhum venha partir sem salvação, que nenhum destes venha perecer sem a vida de Cristo, porque a maior graça é de coroamento a partir em Cristo Jesus. Seja um idoso, seja uma criança, um jovem, não importa a idade, o melhor coroamento é partir na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, estamos só de passagem aqui. É uma passagem muito rápida. É um tempo muito rápido, meus irmãos. Que Deus possa cumprir o propósito dele na tua vida, na medida daquilo que Deus deu para ti, na tua medida, minha irmã, meu irmão. Deixe o Espírito Santo concluir. Oh Deus, confirma, Senhor. Confirma o clamor de teu povo, Senhor. Confirma, Senhor. Nós descansamos em tuas promessas, nos teus braços poderosos. Então ajuda cada lar, cada casa, cada família, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Despede-nos na tua graça divina, guardados pelo teu Espírito Santo, Senhor, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Ensaio.